Boa noite a todos. Estamos mais uma vez muito felizes porque estamos na casa de Deus. Estar na casa de Deus significa que estamos em sua presença. E nós queremos nesta noite, através da palavra cantada, da palavra dita, das ofertas e os dízimos, louvar das mais diversas formas o nosso Deus Criador e Redentor. E para iniciarmos o nosso culto nesta noite, cumprimentando também os nossos amigos que nos assistem através das redes sociais, vários canais aí que estão sintonizados conosco, vamos juntos orar nesse momento. Convido você que está aqui a se colocar em pé para que possamos falar com o nosso Deus. Querido bom Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na sua presença, na qualidade de seus filhos, suplicando, Pai, que bênçãos recaiam sobre nós e todos nós que temos dúvidas, que o Senhor venha saná-las. Nós que temos dificuldades, Senhor, que o Senhor nos ajude a enfrentá-las e que as bênçãos que vierem sobre nós possam se estender aos nossos queridos, as pessoas que amamos, Pai. Queremos pedir uma bênção especial sobre as pessoas que nos assistem em seus lares, no seu trabalho, que, Senhor, as suas bênçãos também possam alcançá-los nesta noite, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, Pai. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. E nós vivemos num mundo onde a insegurança é algo que rodeia a todos. Vários problemas, dificuldades financeiras, saúde, mas nós podemos encontrar uma segurança que nunca falha. E essa segurança está em quem? Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então cante com bastante alegria esse hino, Bendita Segurança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os enlevos puros no além. Anjos descendo, trazendo alvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Amém? Podeis vos assentar. O próximo hino fala de um sentimento que não dá para explicar, dá para sentir, que é o amor. E quando amamos e quando somos amados, isso nos deixa muito felizes, não é isso, Mateus? É verdade. É bom amar e ser amado. Só que o nosso amor, por mais que seja sincero e puro, ele não é um amor perfeito, porque ele é um amor que não é incondicional. Mas nós temos a certeza de um Deus que nos ama sem medidas, incondicionalmente. E isso deve nos encher de alegria, porque esse Deus, além de nos amar, Ele quer sempre nos abençoar. E tudo que você imaginar que Deus pode fazer, Ele pode. Mas Ele sempre vai fazer por você e para você o que é melhor. Por isso, ame, busque a Deus, consiga, dentro dos olhos da fé, entender o que Deus quer para você. E saiba que o amor de Deus sempre lhe fará feliz. Cantemos com bastante entusiasmo esse hino. O amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. Depressa, pois, busquemos, pedidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. E quando enfim a vida de luta se acabar, no céu também iremos ao nosso Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Amém. Amém. Boa noite, igreja. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 11, o verso 30: o que ganha almas é sábio. Amém? O que Deus está dizendo aqui é que todo aquele que procura salvar alguém através de Jesus, esse é sábio. Aquele que procura estudar a Bíblia com alguém e levar esse alguém aos braços de Jesus, é inteligente e está disposto a fazer o melhor para o próximo. Durante esses meses, um casal de jovens, eu sempre falo com o pastor Branco, um grande amigo meu, o pastor sempre fala assim: pastor, olha, eu quero ver a tua juventude também disposta a dar estudo. E eu me impressionei porque desde que ele chegou, percebi a disponibilidade da juventude aqui nessa igreja, não somente os jovens, mas também os adolescentes, a dar estudo bíblico. E eu tive, durante esses meses,
a alegria de presenciar 2 jovens namorados dando estudo bíblico para o Gabriel. E não somente o Gabriel, mas também a sua esposa. E esses jovens estavam ali ensinando, orientando, aconselhando, enquanto o Gabriel estava maravilhado a cada momento pelos temas que eram apresentados a ele. Tanto o Lucas quanto a Paola, que são membros da nossa igreja, eles estavam felizes em compartilhar as verdades do Senhor e estavam cumprindo com o que a Bíblia diz. Aquele que ganha almas, esse é sábio. E de fato esse casal, namorados, estavam cumprindo com a palavra do Senhor. Nessa noite de quarta-feira, quarta de oração, quero apresentar a vocês o Gabriel, que nesse momento estará sendo batizado pelo pastor Branga, pastor dos jovens. E pastor Branga, você tem aí um novo instrutor bíblico. O Gabriel falou que vai compartilhar a verdade do Senhor para outras pessoas. Deus abençoe, Gabriel, e parabéns. Parabéns porque além de você receber anjos na sua vida, como o Lucas e a Paola, você também será um anjo na vida de alguém. Deus te abençoe, meu amigo. Que bênção, né, Gabriel? Poder participar, poder nascer de novo, né? Isso é espetacular. Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chance, mas o que Ele começa a escrever hoje na tua vida é extraordinário. Se você não atrapalhar, vai dar tudo certo. É para todos nós isso, né? Não é só para o Gabriel que vale isso, né? E segundo a ordem do Mestre, de acordo com o desejo do teu coração, para uma novidade de vida e o perdão dos teus pecados, Gabriel. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Deus seja louvado. Boa noite, igreja. É um privilégio estar aqui com vocês e estamos num momento muito especial, né? Tivemos esse batismo, Senhor, mais um irmão para congregar conosco, e agora temos nossos momentos de dízimos e ofertas, né? Você que está aqui na igreja pode apontar para o código de barras que tem ali no seu banco ou aqui na frente nos gasofilácios. Você que nos acompanha pela internet também pode estar participando desse momento de adoração por meio dos dízimos e ofertas. E eu convido vocês para compartilhar esse verso em Provérbios 3:9, que fala o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta espera, velando, vela por ti.
Nós os homens. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Todos juntos. Cante com vontade. Vem já, Sim. vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem, pecador. Correm os dias, as horas se passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem, pecador. Ó, grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos no tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vem, Agora vamos orar, agradecendo os dízimos e ofertas. Vamos cruzar nossas frontes. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de honrar, Senhor, de Te louvar por meio dos dízimos, das ofertas. Queremos também entregar os pedidos que tem em cada coração aqui, Senhor, que o Senhor possa atendê-los segundo a Tua vontade e que o Senhor possa abençoar essas vidas, Senhor. Te pedimos uma bênção especial também pela pregação, Senhor, que o Teu Santo Espírito dirija, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos os nossos irmãos e amigos, aqueles que estão nos assistindo também via internet. Mais uma noite em que estamos aqui para
prestarmos a Deus um culto de louvor e adoração. Nessa noite temos o privilégio de termos aqui ao nosso lado o pastor Roberto Roifer. Ele é evangelista da Associação Sul Paranaense. Está aqui desde o início do ano, né, pastor? Desde o início do ano. Ele veio de uma terra quente como presidente prudente, mas veio experimentar um pouquinho do frio de Curitiba. E temos certeza que Deus vai te usar nessa noite. E o tempo é seu agora, pastor, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Agradeço. Boa noite para todos. Boa noite para aqueles que estão nos assistindo de longe. Eu tive uma experiência com as pessoas que assistem os cultos aqui da Igreja Central de Curitiba, lá em Presidente Prudente. Eu dei estudos bíblicos para uma irmã que teve o primeiro contato dela com a Igreja Adventista, assistindo uma semana de oração aqui na Igreja Central de Curitiba. Então eu sei que realmente as pessoas que estão nos assistindo nesse momento estão desejando conhecer a palavra de Deus, ter o conforto. Que Deus possa abençoar vocês também que estão nos assistindo em diversos lugares do Brasil e todos nós que estamos aqui nesta noite. Que privilégio que nós tivemos hoje de assistir um batismo aqui na Igreja Central, né? Eu sempre digo que se você é um adventista, você é um evangelista. Deus te colocou neste mundo, te deu o privilégio de levar o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, a boa nova. E você que é adventista tem uma boa notícia para levar para o mundo. A boa notícia é: Jesus está voltando. Chegou o tempo em que o mundo será restaurado, que todas as coisas serão restauradas. Então você que é adventista, naturalmente você é um evangelista. E a gente tem o privilégio de ver pessoas renascendo para Jesus, como nós vemos aqui nessa noite. Que bom, graças a Deus. O evangelho também é o tema que eu vou tratar nesta noite. Nós sabemos que os evangelhos, os livros que foram escritos com a história de Jesus, estão no Novo Testamento. Mas há um livro dos profetas menores que é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. E esse livro é o livro de Abacuque. Então eu vou pedir que você, onde você estiver, aqui ou fora, que você abra a sua Bíblia lá no livro de Abacuque, para que nós possamos nesta noite estudar esse livro. Particularmente, eu acho o livro mais bonito dos profetas menores. Um livro que vale a pena ser estudado. Abacuque. Nós vamos começar lá no capítulo 1 e o versículo 1 mesmo. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Diz o texto assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O livro de Abacuque, ele tem um tema universal. Nós não sabemos exatamente quando o livro de Abacuque foi escrito, mas muitos autores, escritores, comentaristas colocam em torno do ano 630 a.C., entre o rei Manassés, não foi um bom rei, foi um rei ruim, um rei mau, e Amon. Esse foi um período difícil para Israel, mas havia um contraste na nação. Por um lado, a nação definhava espiritualmente. Israel estava muito, muito mal espiritualmente. Mas o contraste disso é que Israel prosperava materialmente. E as coisas para Abacuque ficaram muito, muito difíceis. O tema do livro de Abacuque, que é a dúvida de Abacuque, a questão central de Abacuque, é por que Deus permite que os pecadores prosperem? Por que você vê pessoas más que vão bem na vida e prosperam e se dão bem com as coisas? Enquanto você vê justos lutando com a vida, sofrendo. Quantas pessoas nós perdemos nesse período de pandemia, né? Pessoas boas, justas. Eu infelizmente perdi minha mãe na pandemia.
de Covid. Minha mãe não tinha nenhuma comorbidade. Minha mãe não era obesa, minha mãe não tinha pressão alta, mas eu perdi minha mãe na Covid. Essa era uma dúvida, inclusive, frequente da minha mãe. Por que que Deus permite a prosperidade dos maus, dos ímpios? Por que que muitas vezes o justo sofre e o ímpio prospera? Esta é uma dúvida honesta, quem sabe da maior parte da humanidade. Embora seja uma dúvida honesta, essa é uma dúvida respondida na Bíblia. E é isso que nós vamos ver nesta noite aqui. Em como Deus lida com a questão com Abacuque e como Deus responde essa dúvida de Abacuque. O livro de Abacuque ele é dividido de maneira muito interessante. Diferente de outros livros que estão aqui nos profetas menores, que são livros de vaticínios, né, de profecias. Olha, contra a nação tal, esta e esta profecia. Abacuque é um diálogo entre Abacuque e Deus. O diálogo acontece com a primeira questão colocada por Abacuque. Deus vai responder. Abacuque torna a perguntar, Deus responde novamente, e a última parte do livro é uma declaração de fé de Abacuque. Então, neste esquema, vamos observar o que é que Deus responde para Abacuque. A pergunta de Abacuque para Deus no começo é: Senhor, estou vendo que as coisas não estão bem. Os ímpios estão apertando os justos. Está havendo muita injustiça, violência, destruição por parte dos fortes contra os fracos. Os maiores, os grandes, os ricos, eles estão sendo injustos com os mais fracos, com os mais frágeis, com os mais necessitados da nossa sociedade. Por que, Senhor, que isso está acontecendo? O Senhor não está vendo? E ele tem uma coisa interessante que ele diz, por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Ora, se você olhar para o mundo moderno, você vai ver muitas destas coisas acontecerem hoje ainda, né? Muitas vezes o que a gente vê no mundo é a injustiça. Seja a injustiça social, seja a injustiça individual de uma pessoa para com outra. Mas o que prospera no mundo de hoje é a injustiça. Os mais fortes se impondo diante dos mais fracos, dos mais frágeis. A lei é frouxa e a justiça não funciona. Era dúvida naquele tempo de Abacuque, mas é ainda uma realidade no mundo moderno, no mundo de hoje. É interessante que Deus vem e responde a Abacuque. A resposta de Deus é a seguinte: versículo 5 do capítulo 1 diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. São pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Versículo 9: eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Então passam, como passa o vento, e seguem, e fazem-se culpados este, cujo poder é o seu Deus. A resposta de Deus para Abacuque foi mais ou menos o seguinte: olha, Abacuque, eu estou vendo o que está acontecendo em Israel, terrível, situação terrível em Judá. Olha, não vou tolerar, diz Deus, não vou tolerar. Você tem razão, Abacuque. Os ímpios prosperando, não posso tolerar isso. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma nação, vou mandar um povo, os caldeus, os babilônios, né? Caldeia era a região da Babilônia. Vou mandar para vocês aí os babilônios, nação forte, mas eles não respeitam nada e nem ninguém. Eles vão passar aí destruindo tudo, não vai sobrar nada. Eu estou vendo e eu vou enviar um castigo. Essa foi a resposta de Deus para Abacuque. Será que essa resposta satisfez o profeta? Será que essa resposta satisfez Abacuque? Não satisfez, porque a dúvida de Abacuque não ficou respondida. Veja, qual era o problema de Abacuque? Os ímpios prosperam
e eles apertam os justos. E a resposta de Deus foi: eu vou mandar alguém mais ímpio ainda para castigar esses ímpios aí. Alguém que não tem nem Deus. O Deus deles é a violência. A gente fala assim hoje em dia, né, numa linguagem moderna, aquilo ali bugou, né, a cabeça de Abacuque. Não, Senhor, mas aí não está certo, Senhor. Como é que pode? Eu estou reclamando que o ímpio está prosperando, o Senhor vai mandar um ímpio pior ainda para impor castigo, esse ímpio vai prosperar mais ainda? Não pode. Mais uma vez agora Abacuque coloca diante de Deus a sua dúvida. E eu fico impressionado com a paciência e a tolerância de Deus, não só com Abacuque, né, mas com todos nós, com as nossas dúvidas, com as questões que a gente tem, com os nossos questionamentos. Eu quero dizer para você que se você tem um questionamento sincero, Deus tem paciência com você. Se você tem um questionamento sincero, busque a Deus, busque a palavra de Deus. Ele vai te ajudar a você compreender a sua dúvida, o seu problema, aquilo que você está tendo de dificuldade. Deus vai te ajudar. E assim Deus fez com Abacuque. Então Abacuque diz para Deus mais uma vez agora, estou agora no versículo 12 do capítulo 1. Essa é uma réplica, né, de Abacuque para Deus. E Abacuque diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu, Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Olha, até aqui, Abacuque foi super educado, né? De uma maneira oriental, ali educado, diz: Senhor, o Senhor é puro, o Senhor é justo, o Senhor é amoroso. Agora Abacuque, ele vai ser um pouco mais duro com Deus, e ele diz assim: olha, já li, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Versículo 13: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Versículo 17: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Capítulo 2, versículo 1 agora: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Abacuque, ele é bem duro. Ele diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? É isso? Nós estamos nesse mundo como não tem um governo, como os animais, como os peixes do mar, como os animais que não têm rei, que não tem quem os governe. O Senhor deixa as coisas acontecerem assim, sem ter nenhum tipo de controle, Senhor, é isso? Então é dessa maneira que funcionam as coisas. O Senhor não está governando? Não está vendo o que está acontecendo? Não intervém? Não faz nada? Permite que o justo seja devorado por aquele que é injusto? É isso, Senhor? É essa situação que nós vivemos como seres humanos. O Senhor está só olhando e não faz nada. E ele ainda faz um desafio, né? Diz: agora eu vou ficar aqui no meu escritório aqui e vou aguardar para ver se o Senhor tem coragem de me responder. Vamos ver se o Senhor vai me responder. Abacuque teve uma dúvida honesta. Sinceramente, eu não acho que foi a melhor maneira dele lidar com essa dúvida, de falar com Deus, né? Mas ele vai entender isso daqui a pouco. E a lição dele serve para nós. Veja, Abacuque, quem era Abacuque, né? Como cada um de nós aqui, nós somos um pedacinho no universo. É um universo tão grande. Quem é um ser humano? Uma vez quando Jó fez esse desafio para Deus, Deus falou assim: Jó, camarada, se coloca no seu lugar. O texto de Jó diz assim: se vista como homem, se cinja como ser humano. Onde é que você estava quando eu criei? Deus começa a descrever
a enormidade da criação e perguntando onde que Jó estava, para Jó ficar questionando ele, né? Aqui, Deus se inclina para responder a Abacuque. Como que o nosso Deus é bondoso, amoroso, misericordioso, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. Esse é o nosso Deus. E Deus vem falar com Abacuque. E Deus se inclina para falar com Abacuque. E Deus se inclina para falar com você quando você tem dúvidas, quando você está questionando, quando você tem problemas, quando você enfrenta dificuldades, quando você pergunta, por que, Senhor? Não pense que Deus está ignorando o que você está perguntando, ignorando o que você está sentindo, o que você está pensando. Não. Deus, Ele se inclina para falar com você. Ele vem falar com você. E Ele veio falar com Abacuque. E Ele diz para Abacuque o seguinte, versículo 2, o Senhor me respondeu. Abacuque desafiou, quero ver se o Senhor me responde. E ele diz, Deus me respondeu. E ele diz, versículo 2, capítulo 2, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. O que Deus está dizendo é o seguinte, Abacuque, escreve não só para você. Essa resposta vai servir para todas as pessoas honestas ao longo da história que tiverem a mesma dúvida que você. Qual é a dúvida de Abacuque? Por que que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Quem sabe é a sua dúvida. Quem sabe você já pensou nisso. Por que está acontecendo isso? Deus não está vendo? Escreve, Abacuque, porque vai servir para todas as pessoas que tiverem a mesma dúvida que você. E diz mais. Porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, certamente virá e não tardará. O que Deus está dizendo aqui é, eu tenho um tempo determinado para fazer todas as coisas. Pode parecer a você que está demorando demais, mas eu sei o que eu estou fazendo. As coisas não estão fora do controle. Eu estou no controle de todas as coisas. Fique tranquilo, Abacuque. Eu sei o que eu estou fazendo. E a minha vontade, o meu desejo, o meu plano se realizará. Certamente. Você pode até imaginar que está demorando, mas vai se cumprir. E agora tem um texto tão importante de Abacuque, né? 2, versículo 4. Deus diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E é por causa desse versículo que esse livro é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Paulo usou esse versículo lá no livro de Romanos, quando Paulo diz, o justo viverá pela fé. O justo pela fé viverá. Paulo não está criando uma frase, ao contrário, ele está tirando a frase aqui do livro de Abacuque. O que é que Deus quis dizer aqui quando ele diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé? É simples. Deus está dizendo o seguinte, Abacuque, é simples, mas é doído. Abacuque, meu filho, esperava isso de qualquer pessoa, esse seu questionamento, essa sua dúvida, esperava de qualquer um, filho, menos de você. Sabe por quê, Abacuque? Os ímpios, eles não confiam em Deus, eles confiam em quem? Neles mesmos. Os soberbos confiam neles mesmos. Mas você, filho, você deveria confiar em mim. Abacuque, filho, o justo viverá pela fé. Você não deveria estar me questionando, filho? Você deveria ter confiança, ter fé, ter a certeza de que eu estou conduzindo as coisas da melhor maneira, do jeito correto, do jeito certo. E agora Deus dá uma visão. Eu não vou ler a visão para Abacuque, que Deus dá para Abacuque aqui no capítulo 2. Começa no versículo 6. São 5 ais, 5 castigos que Deus vai aplicar aos caldeus, porque a dúvida de Abacuque é, ora, mas os caldeus que são piores virão aqui, irão prosperar. Deus está dizendo, não, Abacuque, olha, eu sei que eles são piores, mas a hora deles também vai chegar, e os castigos deles serão ainda piores. As 5 coisas erradas que eles fazem, que eu estou olhando, e para cada uma eu tenho um castigo diferente, se eles não se arrependerem. E realmente os babilônios não se arrependeram e tiveram o seu castigo futuramente, os caldeus. E Deus termina
depois dos ais, termina lá no versículo 20, dizendo o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu me lembro que isso tinha escrito em uma das igrejas que eu frequentei quando era criança. Tinha escrito lá no púlpito. E a razão de estar escrito no púlpito é porque era um texto usado para falar sobre reverência, né? Olha, gente, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Certamente precisamos ter reverência. A casa de Deus é um lugar de reverência, um lugar de silêncio. Textos do Espírito de Profecia dizem que a gente tem que ter o maior cuidado ao entrar na casa de Deus, né? Não de maneira sem pensar, sem refletir, mas não, com muito cuidado. Isso é verdade. O que não é verdade é que esse texto aqui está falando de reverência. O que Deus está dizendo para Abacuque, lembram que a dúvida de Abacuque era, o senhor não está governando? O senhor não está vendo as coisas acontecerem? Tudo vai acontecendo aí de maneira desgovernada? O que Deus está dizendo é: Abacuque, filho, olha, eu estou governando da sala do meu trono. Da onde? Do meu santo templo. E a terra, você, filho, como é que você fica diante de mim? Calado. Deixe que eu estou no comando. Deixe que eu sei o que é melhor. Eu sei o que fazer, Deus está dizendo para Abacuque. Eu estou no governo. Não, a terra não está sem governo. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E no tempo certo, no momento certo, todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Toda a justiça será feita. Abacuque vai responder agora, e é uma música, um cântico. Pelo cântico de Abacuque, que eu também não vou ler inteiro, mas você percebe claramente que o que Deus revelou para Abacuque foi muito mais do que aquela questão regional e momentânea que ele estava passando ali com Israel e futuramente com os caldeus. O que Deus deu para ele, na verdade, foi uma grande revelação do grande conflito, até o que realmente importa, o que realmente interessa, que é o dia da recompensa final, da destruição dos justos, da destruição dos ímpios e da recompensa dos justos. Foi isso que Deus mostrou para Abacuque. E aquilo deixou Abacuque transtornado, emocionado. Você imagina, né? Você poder ter o privilégio de ver a revelação. Ele viu a volta de Jesus, viu o castigo dos ímpios, viu a ressurreição dos justos, ele viu tudo isso. Privilégio. Poucos tiveram esse privilégio. E diante desse tamanho de revelação, desse privilégio que ele teve, ele escreve o cântico de Abacuque, que está aqui no capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. E ele diz assim, olha: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está dizendo o seguinte: olha, eu vi tudo, eu vi o futuro, agora eu conheço os seus planos, Senhor. Senhor, realize os seus planos. Puxa, então, como que em algum momento eu pude duvidar que os seus planos são melhores do que os meus? Senhor, faça o seu plano do jeito que o Senhor planejou. Aviva a tua obra, realize o que o Senhor tem para realizar. E olha, Senhor, a minha dúvida era porque os ímpios prosperavam, mas eu vi que o castigo sobre eles será tremendo. Senhor, tem misericórdia deles no castigo. O Senhor não vai deixar passar barato o que eles fazem no mundo. Não duvidem de uma coisa, gente. Deus está observando a humanidade. Deus está olhando tudo. E no tempo certo, cada um será recompensado de acordo, diz a Bíblia que diz, de acordo com as suas obras. Embora todos sejamos pecadores, aqueles que não colocam a vida ao lado de Jesus tornam-se cada vez piores, piores, piores e piores. E um dia a recompensa virá. Enquanto vivemos hoje, as pessoas zombam de Deus, não há muita preocupação com as coisas espirituais. Mas um dia tudo isso terá fim. E a realidade que nós não vemos hoje, a realidade espiritual que está no mundo espiritual, ela será
apresentada para a humanidade. Cada um terá que dar conta da sua própria vida diante de Deus. Esse será um momento ímpar na história da humanidade. Especial, porque finalmente no nosso mundo, desde a queda de Adão e a Eva, finalmente nós teremos justiça. Abacuque então vem descrevendo aqui, você pode ler depois, mas ele descreve aqui a volta de Jesus e o castigo dos ímpios e a salvação dos justos. E ele usa palavras fortes, que eu não vou ler. Mas vejam, aqui no versículo 10, por exemplo, diz: os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Veja, ele descreve numa linguagem poética, não é? Uma bela linguagem, inclusive, como será a volta de Jesus, o poder de Deus, o que Deus vem fazer pela humanidade. Vem salvar o justo e vem destruir o ímpio. Às vezes, nós ficamos esperando justiça aqui nesse mundo, e é aqui que está o nosso problema. Na realidade que nós vivemos hoje, agora, aqui no mundo, muitas vezes não há justiça. Sem citar nenhum tipo de nome, mas é uma coisa corrente, de vários lados políticos, né? Quantos políticos de tantos espectros diferentes roubam e fica tudo bem, não é verdade? Fica tudo bem, vivem bem, prosperam, terminam os seus dias bem. O Salmo 37 trata desse assunto também. No Salmo, o salmista diz assim, olha, eles ficam, o texto engraçado diz assim, eles ficam com os olhos gordos, né? Estão felizes, terminam os seus dias em paz, tranquilos, bem, mas são ímpios. Enquanto você vê o seu vizinho, talvez você mesmo que está me assistindo, lutando, fazendo a sua parte, sendo correto, ajudando quem mais precisa, devolvendo seus dízimos, suas ofertas, mas lutando com a vida. Certamente não lhe falta nada, Deus não deixa faltar para você roupa, um lugar para morar, comida, Deus não deixa. Mas todo dia matando um leão, não é verdade? Todo dia matando um leão, todo dia numa batalha, todo dia numa luta, todo dia numa dificuldade. Se vocês forem como eu, quando parece que vai ficar tudo bem, vem um problema novo. Aí você tem que lidar com aquele novo problema. Aí você fala assim, poxa, eu não tenho sossego. Já pensei isso algumas vezes. Puxa vida, mas quando parece que vai ter um período de bonança, vem um novo problema. Mas aí eu penso assim, puxa, por que esse problema não surgiu enquanto estava o outro ainda, né? Deus permitiu que fosse resolvido um, para que então viesse o outro. Como que Deus é bondoso. Como meu Deus é misericordioso. E eu vou dizer para você que a vida do justo nesse mundo é uma vida de lutas. Diferente do que talvez as pessoas dizem por aí, até em algumas congregações religiosas, não. Deus não está prometendo para você céu de brigadeiro, prosperidade material, riqueza, nenhuma doença. Não, gente. Deus está prometendo isso para você sim. Só que não é agora. Não é aqui. Deus está te prometendo isso no futuro. Agora, o que Deus está dizendo para você é, filho, não duvide de mim. Filho, o justo viverá pela fé. O soberbo, sua alma não é correta nele. Ele confia nele mesmo. Mas você, filho, confia em mim. Sofrendo ou não, passando dificuldades ou não, confia em mim. Eu estou te guiando. E um dia, filho, um dia esse mundo de justiça terá fim. Um dia tudo isso acabará. Um dia o seu sofrimento vai passar para sempre. Mesmo que eu descanse aqui neste mundo, um dia eu vou ressuscitar para um mundo melhor, para uma vida melhor. Até lá, eu confio no meu Senhor. Por isso Abacuque termina dizendo, lá no versículo 16,
Eu ouvi o que Deus falou, ele diz, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, a voz de Deus, tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram. Ele diz assim, olha, a revelação que eu tive foi tão grande, que o meu joelho bambeou. Eu tive vontade de chorar. Meus lábios tremeram de emoção. Eu fiquei extremamente emocionado, Abacuque, a ponto quase de cair. E ele diz assim, olha, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Lembre que Abacuque questionou Deus. O Senhor não está no governo. Deus diz, Abacuque, eu estou no governo. Cale-se diante de mim toda a terra. Finalmente Abacuque entende. Ele diz o quê? A partir de agora, como é que eu vou esperar? Em silêncio. Em silêncio. Eu entendi que Deus sabe o que é o melhor. Eu entendi que Deus está no governo e no controle de tudo, de todas as situações e de todas as coisas. E ele faz agora uma das maiores declarações de fé, uma das mais bonitas declarações de fé de toda a Bíblia. E ele diz assim, eu gostaria que essa fosse a minha e a sua declaração de fé também nesta noite. Você que está nos assistindo. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Lembre que aquela sociedade era uma sociedade rural. Isso aqui eram as riquezas para aquela sociedade. Talvez lendo assim, embora a linguagem seja bonita hoje, né, poética, a gente não consiga compreender exatamente o que ele estava dizendo, mas eu vou dizer para vocês o que ele estava dizendo. Ele está dizendo assim, ainda que eu perca o meu emprego, que na minha conta do banco, que a minha conta do banco esteja negativa, que na minha geladeira só haja água, e que no meu armário só tenha cuscuz. Ainda assim, com todo esse tipo de dificuldade, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E ele diz assim, olha, o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele está dizendo, eu acredito que embora para o mundo eu esteja derrotado, caído, perdido, mas que o meu Deus está levando para a vitória. Vitória não é Deus está me levando para um emprego melhor, onde eu vou ganhar mais dinheiro, não. Deus está me conduzindo à salvação eterna, para aquele grande dia em que todas as coisas farão sentido, para aquele grande dia em que todos os seres humanos vão olhar para trás, para a sua vida. Os seres humanos que se perderem vão olhar para trás e vão pensar assim, poxa vida, parece que tudo o que eu não quis fazer é muito pouco diante de tudo isso que eu vou perder. E os justos dirão, tudo que eu deixei, tudo que eu abandonei, tudo que aparentemente eu perdi, diz Jesus, quem perder a sua vida, acha-la. Parece que tudo que eu perdi nesse mundo, nessa vida, é muito pequeno diante de tudo que eu vou receber, diante de tudo que eu vou ganhar. Meu irmão, meu amigo que está me assistindo nessa noite, Deus tem um plano para a sua vida. O plano que Deus tem para a sua vida é um plano de salvação. A preocupação, certamente Deus pode dar prosperidade material se Ele desejar, saúde se Ele desejar, pode. Deus pode retirar uma doença, pode, Ele tem poder para isso. Mas, como diz Paulo, não importam as circunstâncias em que nós estamos, as circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Isso não importa. Como diz Abacuque, isso não importa. Importa que eu confio no meu Deus. Eu posso descansar no meu Deus.
Eu faço a minha parte. Deixo as consequências com o Senhor. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ainda que a oliveira minta, que os campos não produzam, eu confio no Senhor e me alegro no Deus da minha salvação. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Que você possa ter esta confiança, esta enorme confiança que Abacuque tinha, que ele aprendeu a ter, né? Mas que ao você ler a história de Abacuque, observar a experiência de Abacuque, você faça dessa experiência a sua experiência também. Que você possa confiar em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Nós vamos fazer uma oração final para encerrar o culto dessa noite. Eu quero que nessa oração você possa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Possa entregar para Deus a sua vida. Confiantemente, tendo a certeza de que Ele fará o melhor por você. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, Pai de amor que habita nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ter a certeza e a confiança de que há um Deus nos céus. E como diz o livro de Hebreus, nós podemos com confiança entrar diante deste Deus e falar com o Senhor. Para ter uma audiência com o Senhor no seu trono de graça, Senhor. Sabemos que o Senhor está cuidando da nossa vida. Muitos que estão nos assistindo, Senhor, estão sofrendo. Estão passando problemas financeiros, perderam o seu emprego. Estão passando dificuldades, Senhor. E o Senhor conhece a vida deles. E eles estão pensando por que tudo isso está acontecendo. E neste momento, Senhor, eu quero que o Senhor lhes dê a certeza, a paz, de saberem que o Senhor está cuidando de tudo. Que não vai faltar comida, não vai, o Senhor não vai permitir. Não vai faltar casa, não, o Senhor não vai permitir. Não vai faltar roupa, que o Senhor não vai permitir. O Senhor está cuidando destas pessoas. Há outros, Senhor, que estão passando por enfermidades. Não sabem por que isso está acontecendo. Mas eu coloco estas pessoas nas suas mãos também. Se for da sua vontade, Senhor, o Senhor tem poder para curá-los. Mas seja como for, que eles tenham a certeza que o Senhor está conduzindo tudo da melhor maneira, segundo a sua benigna, bondosa, magnânima vontade, Senhor. Fica com o nosso povo, Pai. Todos os que estão assistindo são seus filhos. Estão te buscando, Senhor. Estamos neste mundo de sofrimento, mas aguardamos um mundo melhor. Um mundo onde não haverá mais dor, tristeza, choro e injustiças. Nem morte e nem pranto. É para este dia que nós nos preparamos, Senhor. Para o encontro com o Senhor nos ares. Fica conosco. E que possamos todos estar juntos naquele grande dia. Te peço e te agradeço. No bom nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite. Que bom que você esteve conosco. Que Deus te abençoe profundamente.